Semeie o amor e colha a gratidão, paz, alegria e prosperidade. Que o bom Deus abençoe você e a sua família. O que é um medo espiritual? Quando eu não enfrento as dificuldades da vida, quando eu não me encorajo o suficiente para me desafiar como pessoa, quando eu me acomodo no meu mundo. A fé é um instrumental para nos fazer avançar esses territórios. A melhor maneira de vencer um medo é racionalizando. Quando você racionaliza, aí fala, gente, por que eu tenho medo de dormir sozinho se não existe absolutamente nada que possa justificar isso, né? Medo de dormir sozinho, hoje nem mais as crianças têm. Eu entendo isso porque guardei muito no meu coração, muitos medos idiotas que eu fui vivendo, e à medida que eu fui tomando consciência deles, eu fui avançando e vencendo. Não tenha medo de ter medo, não. Você vai vencer isso aí, eu te garanto que não é tão complicado assim. Agora, a maior dificuldade é quando a gente incorpora medos, os medos existenciais. Esses são perigosos na nossa vida. Tem gente que tem medo de ser feliz, por exemplo. Por quê? Por causa dos inúmeros entraves que traz dentro do coração, de situações difíceis que não foram bem resolvidas, né? É aquela velha história. A mulher foi traída pelo namorado, aí o namoro não deu certo, acabou por causa daquela traição. Ela vai levar dentro do coração o resto da vida o medo de ser traída. Então dificilmente ela vai estabelecer um outro relacionamento saudável, porque ela vai ficar sempre desconfiada, ela vai querer ser possessiva, porque foi traída um dia, vai trabalhar sempre com a possibilidade de ser traída de novo. Gera uma insegurança. E esse é um problema muito sério. Tem gente que vai enraizando esses medos dentro de si e depois vai se transformando neles. Aí é aquela pessoa que tem medo da vida, que tem medo de tentar, que tem medo de ir adiante, de ir além. Eu acompanho de perto um processo assim de uma amiga minha que foi, durante muito tempo, refém dos próprios medos. E como é que ela se justificava? Cuidando da mãe. Então ela não viajava sozinha, porque a mãe não queria. Mas no fundo era ela que tinha medo. Ela tinha uma série de receios em relação às coisas da vida, tudo sempre justificado, porque a minha mãe precisa de mim. No dia em que a mãe morreu, a estrutura do medo ficou a flor da pele ali. Todo mundo podia ver, porque já não tinha mais o motivo que antes justificava, e agora precisava assumir-se como alguém que tem medo, como alguém que foi protegido demais ao longo da vida, porque a mãe havia feito isso com ela. Criou uma estrutura de proteção e fez com que ela pudesse acreditar inconscientemente que tudo na vida era perigoso. É engraçado, gente, como nós somos vítimas disso. O medo, ele tem que ser um referencial de proteção. Toda vez que eu tenho medo, automaticamente eu tenho que olhar para o cuidado que o medo me sugere. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu não ia contar, não. Eu sofri um acidente tem pouco tempo, ninguém ficou sabendo. Eu estava na casa de uns amigos, né, lá na Bahia, tinha um dia de folga, e aí me meti a andar naquele quadriciclo. Já viu aquilo? E aí, o que aconteceu? Estava lá, o casal de amigos tinha um quadriciclo, muito potente, muito veloz, me deu as primeiras lições, e eu não tenho muito medo de velocidade. Aí o negócio tinha 850 cilindradas. Fomos todos, e aí 2 horas depois eu estava me sentindo o Alan Prost naquele negócio. E aí, de repente, gente, eu com muita alta confiança, estava passando assim, um lugar muito bonito, era um barranco, tinha uns 5 metros de altura e do outro lado já era a praia. E aí o que aconteceu? Eu numa velocidade muito alta, eu não passei num terreno de muita depressão ali, de muita irregularidade, em alta velocidade, o que eu fiz? Capotei o barranco de 5 metros. E se aquele quadriciclo caísse em cima de mim, não ia sobrar nem o fio de cabelo para contar, porque aquilo é pesadíssimo, né?
E aí, na hora que eu fui capotando aquele negócio no ar, a primeira coisa que me veio foi: gente, eu preciso sair fora debaixo desse negócio, porque senão eu vou morrer. E foi tão rápido que eu caí em pé, você acredita? Eu dei a reviravolta no ar, o quadriciclo capotou no ar, e eu caí em pezinho, ainda tive o cuidado de dobrar um pouquinho o joelho para não danificar. Até isso eu raciocinei. E aí vi o quadriciclo continuando capotando. Engraçado que na hora, a primeira sensação que eu tive, eu não tive nenhum arranhão, mas nada, absolutamente. Por isso que eu nunca contei isso para ninguém. Só 2 pessoas da minha equipe que sabiam, porque eu tinha um show naquele dia, e aí cheguei lá e contei para eles o que tinha acontecido. Mas naquele momento eu vivi uma experiência muito interessante. Porque eu vi o quanto que na vida eu superei medos. Você não faz ideia do quanto que eu era um menino medroso. Eu sempre fui muito medroso. E naquele momento daquela capotagem, eu agi com muita coragem, porque eu tive tempo de pensar em tudo. Uma fração de segundo, e protegido pela bênção de Deus ali me segurando na hora, né? Porque eu também não posso dizer, eu tenho certeza absoluta que foi Deus que me protegeu naquele momento. Mas foi determinante a minha segurança para enfrentar aquele momento de dificuldade. Eu acho que se eu não tivesse passado pelo processo humano que eu já passei, de começar a lidar com os meus medos, eu tinha medo de altura, não podia chegar perto, tinha medo de carro, tinha medo de acidente, tinha medo de tudo. Se de repente eu sou medroso demais e vivo uma situação dessa, é bem provável que eu venha a ter menos chance. E é interessante porque o processo dos medos em nós, ele sinaliza para o cuidado que a gente precisa ter. É claro que nunca mais, se eu tiver a oportunidade de andar naquele negócio de novo, eu nunca mais vou querer me arriscar da maneira como eu estava me arriscando. Por quê? Porque agora gera um medo dentro de mim saudável, que é o medo fruto do aprendizado. Bem, eu já capotei nesse negócio, sei que posso morrer, isso não é brincadeira, eu preciso ter medo dele. Eu não posso ir com muita coragem para as coisas. Uma dose de medo sempre faz bem ao coração humano. Sabe por quê? A gente vai ficando um pouco mais equilibrado na hora de lidar com as situações. Eu tenho que ter confiança no meu modo de dirigir, mas eu tenho que ter medo da potência do meu veículo, porque ele pode me fazer ultrapassar os limites. Pode retirar minha vida, eu posso morrer antes da hora. Então o medo na dose certa, minha filha, sempre será importante na nossa vida. O problema é você não pode permitir que aquele medo comece a lhe impedir de viver. Tem gente que não viaja de avião. Não é porque não pode, porque não tem condições financeiras, é porque tem pavor do tal do avião. Aquela minha amiga que eu estava contando a história é a mesma coisa. Suava frio, o corpo inteiro quando falava de fazer uma viagem. Sempre teve o sonho de conhecer a Terra Santa. Quando nós dissemos para ela, você vai à Terra Santa, nem que seja amarrada numa coleira de cachorro, ela queria quase morrer. E foi. Segurou na mão de todo mundo, tomou uns 4 Lexotan. E decolou rumo a Israel. Mas é a vida. Só que essa minha amiga, a gente tem que ter paciência com ela, porque só Deus sabe o quanto ela já superou os seus medos. Você também tem os seus medos que você pode... Faça uma lista de todos os medos que você já teve na vida e de quais você já conseguiu se livrar. São muitos. É o processo humano. A autoconfiança, mas você saiba disso. O medo, na sua dose certa, ele só faz bem porque ele faz parte do nosso instinto de proteção. Se eu tiver que desabar de novo de um barranco de 5 metros de altura, eu não quero mais, então eu vou ter um pouco mais de respeito com aquele veículo que eu sei que ele é poderoso. Não é assim? Então não tenha muito receio para lidar com tudo isso. E à medida que você vai riscando os medos, você vai se transformando numa pessoa onde Deus tem mais oportunidade. É sempre bom a gente limpar os espaços do nosso coração para que Deus tenha uma oportunidade de agir em nós. É sempre muito bom a gente dar a Deus essa parte. Senhor, trabalha no meu coração hoje aqui porque eu quero ser um homem mais livre.
Eu quero ser um homem mais inteiro. É o que eu desejo a você, viu? Que você não tenha medo da vida. Que de vez em quando o seu coração sinta medo, mas que esse medo sirva para você se proteger, não para lhe paralisar. Não permita que os medos lhe paralisem. Não permita que os medos apaguem a luz dos seus olhos. Eu desejo que a força do coração de Deus possa estar sempre presente com você, lhe concedendo o dom da fé, lhe concedendo o dom do discernimento e o equilíbrio, tão necessário para que a vida seja melhor e mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva, curta e compartilhe, para que mais pessoas possam receber essa mensagem de transformação. Que Deus te abençoe.